Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo que se renova, de aqui estarmos reunidos, sob Teu amparo, Tua permissão, auxílio, que possamos realizar o melhor ao nosso alcance, como sempre buscamos fazer, e que nós possamos assimilar os ensinamentos, visando aquela prática do nosso dia a dia, em que nós vamos, pelos exemplos, pelas atitudes, transmitir aos irmãos que não conhecem os Teus ensinamentos, para que eles possam ser atraídos pela mensagem, pelo exemplo, iniciarem-se os estudos dessa doutrina espírita extraordinária. Pedimos o amparo e a inspiração dos amigos espirituais, a orientação, que os estudos também sejam proveitosos para os trabalhos da casa, para o atendimento aos irmãos do além, que estão aqui em recuperação, em reabilitação, estudos e estágios de trabalho. Que as Tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem, capítulo 19 do Apocalipse, versículo 6 em diante. Vamos lá. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Nós iniciamos o estudo desse versículo 6, que diz o seguinte: e ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Nós já trabalhamos esses primeiros aspectos aí, a voz de uma grande multidão. Nós conversamos bastante sobre essa grande multidão, a multidão interna, constituída pelas experiências ao longo das reencarnações, e a multidão externa, cuja voz nós vamos identificar a partir do momento em que nós desenvolvemos esse senso crítico que o Espiritismo proporciona, o da distinção entre o bem e o mal, o certo e o errado. Nós vamos então ouvir a voz da grande multidão, que é a grande massa humana, para fazer a seleção dos valores e ajudar os que se encontram em dificuldade, colaborando com Jesus no trabalho da reeducação da humanidade, a partir da nossa própria reeducação, que tem como movimento natural percebermos a voz que dimana
dos nossos irmãos, a voz das atitudes, a voz das ações, a voz das palavras, na pauta de que o conjunto dos atos revela a educação de cada um de nós. E a educação, que é a arte de formar os caracteres. Então nós vamos formando os nossos caracteres em bases elevadas e evidentemente que vai saltar aos nossos olhos, à medida que avançamos, os caracteres dos irmãos da humanidade. Por isso é que Jesus, quando olhava para a multidão, sentia grande compaixão, porque Jesus via as carências, as necessidades, as conquistas, mas a grande carência, a grande necessidade do grupamento. Então ele dizia que ele tinha grande compaixão pela humanidade, porque a humanidade era como um rebanho sem pastor, ou seja, não tinha educadores qualificados para conduzir a grande massa humana. Ontem, como hoje, ainda predominam os aproveitadores, os manipuladores das massas, os exploradores, os fortes que subjugam os fracos, que tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o nosso trabalho passa a ser de grande responsabilidade, porque nós estamos exteriorizando no nosso dia a dia uma sinalização, sinais da imperfeição, sinais do progresso. E esses sinais, eles são imitados naturalmente por aqueles que nos observam. São como frutos que estamos distribuindo, que vão sendo ingeridos. Então, a progresso moral ao longo das reencarnações nos capacita para entrarmos na linha da colaboração com Jesus, saindo do plano dos eternos auxiliados e nos transformando em auxiliares, facilitando assim o trabalho de Jesus, porque Jesus trabalha pelos nossos braços, pela nossa capacidade de atuação. Eu vi como a voz de uma grande multidão e como que a voz de muitas águas, falando, é mais ou menos a mesma coisa do tópico anterior, a voz de muitas águas, a voz dos muitos sentimentos, das muitas emoções, dos muitos desejos. Aqui é uma nuance, podemos aqui estabelecer uma nuance de pensamento e sentimento. E como que é a voz de muitas águas? Pensamentos e palavras. E como que é a voz de uma grande multidão? Pensamentos e palavras. E como que é a voz de muitas águas? Sentimentos, emoções. Só para dar uma linha didática. Então, o nosso irmão Honório escreveu assim: o mundo regenerado exige de nossa parte maior capacidade de discernir o bem a realizar de acordo com a necessidade. É o que nós já dissemos anteriormente. Identificamos a necessidade do próximo. Aquele que está do nosso lado, nervoso, irritado, ele tem necessidade de calma, paciência, que é o nosso trabalho, de exemplificarmos a calma e a paciência, para que ele possa, então, receber um fruto qualificado para ingestão. É o trabalho, é o desafio nosso do dia a dia. Nosso desafio do dia a dia. E como que a voz de grandes trovões que dizia: aleluia, pois já o Senhor, nosso Deus, Todo-Poderoso, reina. Então esses grandes trovões já definem a homologação interior que emerge da nossa intimidade como sendo a determinação, a coragem para seguir adiante, confirmando. Então vamos lembrar, por exemplo, da coragem e determinação de Paulo, que enfrentava como um trator aquela adversidade daquele tempo. Então, simbolizando o trovão, com a sua capacidade de
abalar as estruturas, é derrubar os muros. Lembrando aqui do episódio, inclusive, das trombetas de Jericó, que derrubaram, colocaram abaixo as muralhas, simbolizando aí essa força, essa determinação, vontade como impacto determinante, a perseverança na atuação propositiva. E dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Então, o sinal de que o Senhor Deus Todo-Poderoso reina no mundo interior é o júbilo pelo trabalho e operação no bem. É a paz, é a felicidade relativas que nós já somos capazes de experimentar em meio às tribulações, em meio às dificuldades e em meio até aos trovões das adversidades, os desafios que nos favorecem, que nós temos a tendência de entender desafios, dificuldades e problemas como verdadeiras pragas que nos alcançam. Mas os desafios e dificuldades são os trovões de fora nos convidando para a segurança, a firmeza e a serenidade. São as tribulações pelas quais todos nós passamos, por exemplo, no âmbito familiar. No âmbito familiar, ocasionalmente, eclode uma tempestade. A tempestade aí, é interessante que a tempestade vai produzir trovões e relâmpagos. Então, é nesses momentos que nós vamos, então, manter a firmeza. Manter a firmeza, manter a serenidade, boa noite, e demonstrar aí que da nossa parte nós também enfrentamos com galhardia, com coragem, essas dificuldades, que são eventos para o crescimento do grupo que é atingido por um evento dessa natureza. Muito bem, versículo 7. E regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Regozijemo-nos e alegremo-nos. Então, é o que nós estávamos dizendo, em meio, nós devemos exercitar o regozijo e a alegria, por mais desafiador que isso possa parecer, e paradoxal, em meio aos problemas e às dificuldades. Porque o problema, a dificuldade, existe, ou ele nos alcança na pauta da misericórdia divina, para nos favorecer o avanço, o progresso. Então, o nosso desafio é expressarmos regozijo e alegria em meio à turbulência. É o desafio, o grande desafio. O dia que nós conseguirmos essa conquista, significa que nós estamos às portas da redenção espiritual. Significa que os problemas que nos acontecem à nossa volta, sobre os quais nós não temos o controle, nós estamos concordando com a vontade divina. Porque nós temos dois tipos de problema na vida. Situações, acontecimentos, circunstâncias sobre as quais nós não temos controle. Aí que muita gente sofre, que vai precisar até da ajuda da medicina, com determinados medicamentos para suportar. E temos os problemas internos, sobre os quais nós temos controle e domínio. Os problemas de fora, nós temos que administrar. É possível mudar? Se é possível mudar, nós vamos trabalhar para mudar. Na pauta da lei. Se estiver de acordo conforme vai dizer Paulo, fazer de acordo com a sã doutrina. Então, esse é o desafio. Porque
Porque a vontade, evidentemente, amigos, é de chutar o balde. Que é o que faz uma grande maioria. Então, esse é o desafio. Porque o que acontece, por exemplo, em termos de circunstâncias que nos alcançam de fora, no âmbito familiar, com familiares que são espíritos autônomos, independentes e livres, reencarnados na nossa família, é da alçada deles. Eles têm o livre-arbítrio para seguir o caminho que eles quiserem seguir. E de vez em quando vai acontecer uma tempestade na família por causa de um familiar. É a repercussão do passado de alguma maneira. De alguma maneira nós demos uma contribuição na pauta dos exemplos, lá no ontem, para que essa personalidade hoje manifeste o desequilíbrio e a dificuldade. Então, nosso papel é estarmos do lado, oferecer a segurança, a serenidade, o recurso e dar tempo ao tempo. Porque não tem como nós tirarmos o problema do coração do outro, porque tem gente que gostaria de fazer isso. Certo? É o desafio. Então, Jesus observava a multidão da humanidade, que para ele, para Jesus, todos éramos como filhos. E talvez, ou certamente, com o amor de pai muito mais profundo do que o amor que nós individualmente demonstramos para os nossos filhos. Porque é um espírito puro. Mas ele não tinha como solucionar os problemas de cada um. Só o tempo. Lançaria sementes, olha, se vocês conseguirem fazer o que eu estou fazendo aqui, exemplificando, vocês vão sair desse problema mais cedo. Mas vocês podem esperar os milênios. Porque todo mundo tem um livre-arbítrio, o mal é o seu próprio remédio, e a dor vai fazer o trabalho que nós não queremos fazer pelo amor, no caso, pelo movimento espontâneo da vontade consciente. Diga lá, Ilana. E a maior chance de mudança vem daí, né, Júlio? A mudança íntima, a forma como você lida com essa. Sim. Porque cada um vai reagir, às vezes, a uma situação parecida, cada um vai ter uma Não, reação. vai agir de um jeito. Ou seja, aquele aprendizado ele vai fixar de acordo com a sua bagagem. Agora, chega um momento em que, com relação a um filho, por exemplo, você tem que tomar uma medida drástica. Produzir um abalo. E vai ajudar. Então, esse aí vai ter que emergir o quê? O leão, o trovão. Para aquela personalidade que está na meias ilusões que salteia a inteligência. Eu acho que o que dificulta aí é a questão da emoção, do sentimento. Porque se a gente está estudando o processo, a gente está sabendo exatamente todo o processo, o mecanismo para você lidar com uma situação adversa. Mas o que vai fazer o seu processo de aceitação aí, é esse equilíbrio mesmo, de sentimentos. Tem hora que a psicologia não vai funcionar. Aí, a solução é a energia mesmo bruta. Aí nós vamos ter que sacar da intimidade lá até o soldado para resolver a situação. Né? Até o soldado. Para resolver, entendeu? Para ajudar um coração que não quer despertar. Você vê que está na dificuldade, não aceita o conselho, não aceita a diretriz, antes que aconteça algo pior, é preferível você ser o instrumento da justiça, que você ama, você está ali convivendo, do que deixar para o mundo. Tipo a reação de Jesus com os Sim. Nessa necessidade, né? Tem gente que quer, assim, passar um pano, lustrar, usar um eufemismo, mas ele pegou no chicote mesmo. Sim, qual o problema? Foi necessário. Qual o problema? É o que eu estou te falando. Não é? Foi necessário.
é a energia serena e segura que precisa abalar as estruturas. E isso, às vezes, o pai e a mãe tem que fazer com o filho. Até o filho adulto. Você está vendo que está indo para o buraco, você vai ficar... Você vai deixar esperar que vá para o buraco para tomar as pancadas do mundo? É pedir você dar uma pancada. Para acordar a pessoa. Porque o seu papel é isso mesmo. O que a pessoa vai fazer, vai ficar com raiva e não vai fazer. Aí já é problema dela. Problema dela. Agora, você não pode ficar... Você está vendo, né? Igual você está falando. E isso é difícil, né? Tem pai e mãe que... você tem que ser... naquele momento, você tem que saber que a pessoa tem que procurar. Desde pequeno, a gente tem que ter isso. Você está vendo que o menino tem uma tendência X. E você fica lá, não dá para ficar em... Limite, né? Limite é saber falar não. Não, parar, e não é só isso, não. É o que o Júlio falou também. Tem hora que ele tem. Tem hora que você você tem. Chicote, você pode lá, mas ele tem que bater. Tem que ser. Tem hora, bater, porque senão vai apanhar do você mundo. não vai apanhar do espancar. mundo. Você tem que ter o discernimento de não espancar, mas tem hora que você tem que. Ele tem que saber que não Então pode. vai apanhar do mundo é pior. Aí Às você vezes vai apanhar, sofrer mais. às vezes vai apanhar do mundo numa penitenciária, que é muito pior. Em um dos livros do André Luiz tem uma coisa semelhante. A mãe, acho que no campo da, não lembro. A mãe, ela conversando com o instrutor, ela lamentando justamente isso, a educação, o filho, ele estava encarnado, o filho tinha uma tendência à vaidade, soberba, a ser o rei, né? E ela, por várias situações íntimas dela, ela não deu conta disso e, pelo contrário, ela incentivou, foi alimentando o menino. Até que chegou numa fase que ele não deu conta e acabou se perdendo, né? Aí ela agora estava no plano espiritual, se preparando, mas numa angústia danada, porque ela não conseguia, o desejo dela era voltar para reparar o que ela tinha feito, né? E aí, mais tarde, ela iria retornar para tentar aí ajudar o filho num outro aspecto. Mas ficou com muita pena, muita dó, e acabou que, né, não conseguiu fazer essa reparação que vocês estão falando. Ele esbarrou no sentimento, né? É sempre o sentimento que é. Agora, nem sempre é um sentimento bom. A gente, às vezes, não corrige porque o orgulho meu não deixa eu corrigir meu filho. Não, porque senão fulano vai achar que meu filho é o quê? Sabe? Não vou mexer, não. Lá em casa eu corrijo. Chega lá em casa eu não corrijo. Não corrijo. A coisa passa, pronto. Porque tem que ver qual sentimento que está me alimentando, que está me impedindo de fazer a correção. É sempre o sentimento, o símbolo esse é o detalhe, né? O símbolo de Adão e Eva, a Eva é o sentimento. Quem levou o Adão para o buraco? Que é a razão, foi o sentimento. Exatamente. Não é a mulher biológica. O sentimento simbolizado por Eva. Que nós nos associamos a tudo pelo sentimento. E arrasta a razão. E se for pensar, que a gente está aqui com... Jesus veio para mostrar a bondade, né? A humana. Bondade humana. E a gente só está onde está por causa do sentimento até hoje. É verdade. É o sentimento que fez a gente chegar. Você depara com... Não avançamos mais por causa do sentimento. Então, se você passa por uma que prova que a gente enxerga aquela prova como uma oportunidade de crescimento, de aprendizado, seria diferente de você se rebelar com algo que... O seu sentimento tem que concordar. Se o sentimento não concorda, você tem que vai sofrer. Domar. Tem que domar. Porque a situação é a seguinte, você tá num caminho, alguém fala assim, não vai por aí não que tem um abismo. Aí você vai, chega na beira do abismo assim, você está lá, a sua razão está falando assim, não entra aí não porque tem problemático. Mas aí a curiosidade, não, eu quero ver o que tem dentro desse buraco. Pula lá, fica lá. Que é o símbolo da emoção e descontrole. O desejo em descontrole. É que sempre leva para o abismo. Que leva à razão. Não tem como. Aí a gente tem que ser avarento, não querer gastar. Eu não vou pagar para ver, não. Tem que ser pão duro, não vou pagar. Mas tem situação tem situação que o desejo impera. É incontrolável. Impera, não adianta. Só o tempo. Nesses, por exemplo, nas questões do sentimento, do relacionamento humano entre homem e mulher, meu amigo,
O desejo é o esse aí que... mesmo. Não adianta. Tem jeito. Esse é o pedra de toque, entendeu? É nesse momento que a gente tem uma ideia de que a gente ainda não dou conta. Os espíritos permitem. Nós temos livre-arbítrio. Adia alguma situação, vai para depois. Aí chega no ponto que você não. Mas a gente tem que ter quer paciência ouvir. até conosco mesmo, porque tem coisa que Não, e chega no ponto que você não quer ouvir, eles com muita tristeza falam, vai com Deus. vai com Deus. Né? Mas tô aqui. Quando você quebrar a É. cara todo, você voltar todo esfolado, Então, tô aqui, nós podemos trabalhar esses três, mas você vai. regozijemos-nos, alegremos, demos glória. Podemos trabalhar com esses 3 pontos que nós sempre trabalhamos aqui: informação, formação, transformação. Vamos nos regozijar com a boa nova de Jesus. Todos nós, quando iniciamos no Espiritismo, nos regozijamos, nos alegramos com as ideias novas. Mas quando nós vamos partir para a prática, vem o amargor. Aí é que nós temos que desenvolver o alegremos-nos. Alegrar nas boas práticas, que só vai vir com o tempo. Porque no início é cumprimento do dever. Você é candidata para a campanha do quilo, por exemplo, com todo o entusiasmo, mas depois da 3ª ou 4ª você já não quer mais. Aí é hora de insistir. Porque precisa criar alegria naquela nova rotina. E o demos de glória vai ser o sentimento já completamente renovado. Dar glória é exteriorizar o sentimento, não é mais um esforço. A virtude sempre que resistimos ao mal. Não é isso que estamos falando. A glória já é a virtude formada, que vai expressar por naturalidade. É o demos de glória. Não é? Só trabalhando em termos de três pontos, porque nós vamos entender que mesmo nesses acontecimentos adversos aí, que nos pegam pelo contrapé no dia a dia, a misericórdia está presente, amigos. A misericórdia divina permitiu que aquela circunstância acontecesse para a nossa evolução, progresso. E daquele que está envolvido, no terceiro. É a ação da misericórdia. E às vezes o elemento, como é o caso dessa mãe aí, às vezes o elemento prepara para a reencarnação e pede de joelho para Deus para reencarnar junto do fulano ou da fulana, para poder resolver o problema, a situação, que pode vir como, essa pessoa pode vir como filho, como filha. Aí vem o desespero, vem a revolta, mas a pessoa, por causa do esquecimento do passado, não nos lembramos. Mas o conhecimento da doutrina espírita nos capacita a conformação, resignação, a parar e pensar o que é que está por trás disso. Eu já sei que eu sou imortal, que eu já vivi inumeráveis existências. Por que essa criatura está reencarnada junto de mim? E acontece isso. Então tem uma mensagem, a misericórdia está presente. Nós ainda não conseguimos entender, mas aí é que entra o movimento da resignação e da paciência. Caminhar não apenas 1 milha, mas 2 milhas. Que é para resolver um problema que só vai ser realmente bem compreendido no mundo espiritual, o retorno. Quando estivermos no plano espiritual. Podemos avançar por... E o amor, né, Gil? Porque eu me lembro aqui, tem um filme baseado no fato de uma pessoa francesa, né, que adotou uma criança da FEBEM. Vocês devem lembrar do filme, Contador de Histórias. Né? Em que pegou um menino da FEBEM e o menino era desse da pau virada, né? E ele levou para casa e ele fazia tudo de errado e inclusive abriu a torneira lá e ele chegou em casa, o apartamento era água pura.
Em nenhum momento ela mostrou irritação, só demonstrando amor por aquele menino, amor. Ele custou, mas de repente ele compreendeu e se transformou realmente num cidadão. Sim. Quer dizer, o amor, né? O amor. O que a gente vê falar às vezes que acontece, esse menino não tem jeito. É um equívoco muito grande, né? Quem não conhece a lei de evolução, a imortalidade, pode até falar, né? Porque tem, existe, né? Não existe. Tem as encarnações. Tem as encarnações. E esse também é um outro problema. Às vezes a pessoa quer, um pai, uma mãe quer transformar nasceu o neném. Aí vai para a evangelização de bebê. Agora tem isso também. Evangelização de bebê, ou vai para a evangelização. Quer que o menino transformar entregar para a idade adulta empacotadinho, espírito empacotadinho, tudo cheio de. Certo? Mas às vezes é só daqui a 3 ou 4 reencarnações que vai acontecer. Está sendo potencializado. Recebendo informações. Mas é importante trazer. Receber informações. Até ele ter noção e não decidir não vir mais, mas essa semente já tem que... Pois é, mas tem gente que sofre, porque chega na adolescência e não quer saber mais. Aí o elemento tem que até começar a tomar remédio para ajudar, porque não dá conta, entendeu? É importante, mas mais importante que isso é a família, os pais, a quem educa, porque às vezes você tem uma formação aqui, mas em casa você não tem nenhum preparo. Aí a criança vai crescer até com esse impacto negativo de exemplo de casa. Mas isso tudo faz parte do processo daquela criatura de aprendizagem. Está recebendo informações estão entrando, a informação vai ficar como semente, e um dia lá no futuro, porque o espírito é imortal, um dia vai emergir. Então vamos continuar aqui no versículo. Porque vindas são as bodas do Cordeiro. Vindas são as bodas do Cordeiro. Então eu notei o seguinte aqui do trabalho do Honório. As bodas são um plano festivo envolvendo o regozijar-se e o alegrar-se, o dar glórias, e representam praticamente uma linha de união e entrada no plano co-criativo. Ou seja, aqui é o casamento, é a unidade divina sendo estabelecida. A unidade divina que é formada segundo aquele plano que aprendemos com Paulo no Livro dos Espíritos. Para gravitar para a unidade divina, 3 coisas são necessárias: o amor, a ciência e a justiça. O amor, a ciência e a justiça. 3 coisas são opostas: o ódio, a injustiça e a ignorância. Então, para entrar na linha dessa boda, no nosso caso de espíritas cristãos, define a prática das leis de Deus, que nós já adotamos, com as quais concordamos. Que naquela programática extraordinária dos 10 mandamentos, que Jesus resumiu em 2, e que a doutrina espírita propõe para nós 3 pontos simples: amai-vos, instruí-vos, e fora da caridade não há salvação. Amai-vos, instruí-vos, no nosso caso de espíritas, estudamos a doutrina espírita, para até nós exemplificarmos essas bodas no mundo prático. Agora, para quem não é religioso, porque existe um pensamento equivocado, amigos, de muitos espíritas, e a pessoa precisa ser espírita para obter salvação. Questão 982 do Livro dos Espíritos é muito clara, quando os espíritos definem que basta. Kardec perguntou: será necessário que professemos o espiritismo para progredirmos, evoluirmos ou nos salvarmos, colocando assim? Os espíritos responderam, entre outras coisas, que não. Basta praticar o bem, porque o bem é sempre o bem. Quando se busca praticar o bem de uma maneira
natural, estamos praticando as leis de Deus. De forma natural. Então, para quem está fora do movimento religioso, basta observar esses 3 pontos: o amor, a ciência e a justiça. E combater em si o ódio, a ignorância e a injustiça. Porque esse caminho também leva. Qual a função da revelação? Da revelação de Moisés, a de Jesus e a do Espiritismo? É acelerar o nosso processo de evolução intelecto-moral. Acelerar. Nós vamos eliminar impactos. Mas o homem progride por si mesmo naturalmente. Porque a lei de progresso ela é inerente, ela é uma exteriorização natural, a busca pelo melhor, a busca pela felicidade, é a força para progredir. E aqueles que se entregam, o elemento que não é religioso, materialista, é ateu, certo? Que segue a busca pela felicidade, que é aquilo que é o anseio natural de todos nós. A busca pela felicidade. Vai confundir a felicidade com o prazer imediato. Às vezes vai se entregar ao prazer exaustivamente na busca da felicidade. O que vai acontecer? O próprio prazer exaustivo funciona como remédio. O que acontece quando alguém se entrega, por exemplo, ao sexo desenfreado? O que acontece com essa criatura ao longo do tempo? Adoece. O que mais? O que mais que acontece, gente? Não sei. Influência oculta dos espíritos. O que mais que acontece? Acho que não só em relação a sexo, às vezes a gente busca um prazer excessivo. Eu estou dando exemplo do sexo, eu estou dando exemplo do sexo, porque o sexo é o grande problema da humanidade. É uma busca cada vez maior, É. mais intensa, É. né? E a gente começa a passar por cima das coisas para satisfazer Exatamente. O desejos. vício, né? Leva ao vício. O vício é o abuso. O vício já é o Exaustão física, conexões Gasto de espirituais, energia, um gasto de energia que você poderia ter. drenagem de força psíquica, desencarnação precoce. Chega no mundo espiritual, Isso aí também é tipo assim. chega no mundo espiritual em dificuldade, em desequilíbrio, Aí lascou. é o mal é o seu próprio remédio. Aí ele vai cair em si, vai, poxa, eu tive contato com uma doutrina, por exemplo, eu não quis seguir, mas se eu tivesse seguido, eu teria evitado tudo isso. Eu não quis seguir, porque para mim a vida acabava com a morte, morreu, acabou, então eu tinha que viver o prazer ao máximo. Aí a pessoa descobre no mundo espiritual que o mal é o seu próprio remédio. Então por isso que os espíritos sábios, é por isso que eles têm paciência e não forçam a situação. Então nós estamos trabalhando aqui com o benefício da revelação, que vai trazer desconforto? Vai trazer desconforto. Porque tem hora que nós vamos querer fazer algo e a consciência vai dizer não pode, não deve. Aí vem o quê? O amargor, né? Lembra do que nós estudamos aqui, o livrinho que na boca é doce como mel, mas depois que você engole ele fica amargo. É porque nós temos que... Nós não vamos poder ficar atendendo todo o desejo mais, tá entendendo? Certo? A consciência já. Vai amargar. já Diga fala. lá, o Elane. Uma coisa que eu peço. Isso. Quando você fala assim, ó, basta praticar o bem, né? É os espíritos, 982. Pois é, aí é importante a gente falar que basta praticar o bem, não é, a pessoa tem que entender que, tipo assim, não basta não fazer o mal. Se a gente fala assim, e fica tranquilo. Eu fico muito preocupada com esse negócio. Eu sempre fiquei a vida toda, sabe? Em relação a filhos, porque para mim assim, a maior missão que eu tenho aqui, meu compromisso maior é filho.
Não que com os outros não seja, mas a responsabilidade é... Aí eu fico pensando assim, tem muita gente que fala assim, ah, mas eu, tipo assim, eu não pratico o bem, não pratico o mal, tudo bem. Não, não é isso. Mesmo que a gente não sirva de exemplo, que a gente não exemplar nada, no mínimo falar o que a gente escuta. Que um dia, quando eu estiver numa situação de emparedamento, eu vai pelo menos lembrar do que a gente fala. É, isso que acontece com o Espírito. Você A entendeu? palavra... Lembrar. É, Então tem gente que é assim, ah, meu filho não faz o mal. Não sei, assim, fala assim, eu fico percebendo assim, não é julgando, mas tem muitas pessoas assim, não ensina pro filho, não fala pro filho, não passa pra frente o negócio, então o que você está fazendo aqui como pai? Como Isso mãe? também não é só fazer o bem, não é só evitar o mal. É, gente, você dizer. não está ajudando seu filho. O fato de você não falar para ele das coisas que você sabe, que você já aprendeu, você não está, vai cair nessa mãe aí, ó. Que fala, ah, não sei o quê. Ainda mais a gente que ouviu falar de coisas demais. Eles podem até, tipo assim, não fazer, mas a consciência, quando você parte para o plano espiritual, você como pai, como mãe, você vai ter. Eu falei. Ah, você não deu exemplo. Não dei porque eu fui sem noção e não dei conta de caminhar um monte de coisa, mas a semente que, tipo, a gente é um semeador lá dentro de casa, com seus filhos. Mas então, é isso que eu tô falando, que foi falado aqui. É muito Para você isso, fazer muito. certo, você tem que primeiro saber fazer. não. Não, não é isso que eu tô falando. Vou voltar para cá que essa conversa não tem fim. É verdade. A questão é o seguinte, é nós colocarmos sempre na pauta das nossas ações as melhores intenções. Porque cada um está no estágio de evolução, Sim. e cada um no seu estágio de evolução pode agir segundo a melhor intenção. Porque Deus olha a intenção. Então, o negócio é não preocupar muito, fazer a melhor parte. Quem quiser seguir, que seja. Quem não quiser, vai seguir daqui a 200, 300, 400 anos. Porque nós estamos trabalhando aqui exatamente o campo do estudo, do trabalho para criar a união divina. E essa boda com o Cordeiro, que é o casamento do intelecto com novos valores e do sentimento com as virtudes. É um trabalho lento, vai demorar, vai levar tempo, é preciso ter paciência. Nesse jogo aí da conversa, pais e filhos estão conjugados pela roda das encarnações e vamos ainda voltar algumas vezes. Então, a questão é complexa. Diga. Não, eu não pude, quando eu vi aqui, eu lembrei na hora daquela parábola das virgens e das loucas, Sim. que estão aguardando a chegada do noivo, né? Das bodas, né? Ele está falando aqui, né? Porque vindas são as bodas, então assim, vinda, né? Ou seja, não veio ainda. Então está naquele processo de espera, né? Igual as noivas estavam lá, né? Não, aqui já chegou, vindas. Vinda já veio. Já veio. Porque São vindas. Sim, Já veio. É porque nós estamos trabalhando aqui, ó, com os 3 movimentos, né? Ó. Verdade. Então, tá. Informação, formação e transformação. Regozijemos, alegremos e demos de glória, porque vindas são, ou seja, estabeleceu-se no coração a união com Deus. Jesus é um com o Pai, nós somos um com Jesus, consequentemente um com Deus. Sim. Ou seja, estabeleceu-se a união divina. O que é a união divina na prática? União divina na prática é a concordância não de intelecto. Concordância de intelecto com as leis, todos nós aqui já concordamos. Não roubar, não matar, não furtar, não cobiçar a mulher do próximo. Esse aqui nós conseguimos praticar, não cobiçar Não. mulher do próximo? Quem levanta o dedo aí e fala que consegue. Nem a dos homens e nem cobiçar Falando homens de ambos os próximo. sexos. E vice-versa, Eu não né? consigo. Nós não conseguimos ainda. consigo. Não é? Por quê? Por causa do reflexo. A gente olha, porque a gente olha, já, ao olhar, já emerge. Não precisa Já fazer emergiu. nada. Então, isso é só o tempo. Então, não é, quando a gente fala é uma conformação não de intelecto, é conformação com o sentimento. A união é a conformação com o sentimento. Você já
olha e já vem um outro tipo de reflexo, diferenciado. Pois é, Nós mas estamos esse falando é aqui, só né? Jesus? É no top de Jesus já? É top de Jesus. Né? Antes disso, não, né? Não, porque tem gente que acha Não, que Jesus... espírito superior. Porque Tem, Jesus pois, é tem gente que acha que mais, Jesus é casou. Cristo. Tem Jesus gente que é acha que Cristo. Jesus casou com Madalena, isso é papo furado, conversa fiada. É isso que eu estou te falando, porque Jesus é um Cristo, né? Papo furado. Já superou todas as paixões. Espírito superior. não. Virtuoso Espírito superior não 100%. Não sei lá. Ela está na revista Espírita, né? Quem são os Messias? São espíritos que atingiram tão alto grau de evolução que se tornaram infalíveis mesmo na encarnação. É, o Cristo. Infalível. Não tem tentação que alcance. Porque ele já superou todas aquelas travas, aquelas... Teve até uma... que filho desencapado, Acho que foi a... os filhos desencapados que não levam para as complicações na vida, ele já superou. Que são as tentações. O que é o filho desencapado? É a tentação que eu sinto, é o filho desencapado. Se eu sinto uma tentação que ainda mexe comigo, é porque eu estou no trabalho ainda de progresso. E como é que eu vou superar? Como que eu supero essa tendência? Sendo fiel ao compromisso assumido. Aí que vem a dificuldade que eu estava falando aqui, que eu não queria nem entrar, porque é a grande problemática da humanidade, na questão dos relacionamentos, que é desenvolver a fidelidade na prática, com o compromisso que assumiu, que é um grande desafio. E a questão... O compromisso que eu assumi nem foi... né? O compromisso com o propósito. Você assumiu o compromisso no seu coração, com o seu progresso, com o seu com avanço. o seu avanço, não foi, Cláudio? Que você quer avançar, quer progredir, a dificuldade é essa, então você reencarna para superar aquela dificuldade, aí virão as tentações. Por que vem a tentação? Porque a tentação, ela é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Você O busca o elemento pode viver lá no topo do Everest, isolado da humanidade, porque vai ter a mesma tentação que está dentro dele. Sintonia. Então, os acontecimentos de fora é para a gente exercitar a capacidade de superação. O fato de você não pular no buraco mais significa que você já não pratica. Não praticando já é uma vitória. Já é um ganho. Porque na próxima encarnação você talvez não vai nem pensar mais. Então, enquanto está praticando, a dificuldade é enorme, porque tem que parar de praticar, parar de pensar, parar de sentir. Então, por isso que o progresso é lento. O progresso é lento, ele tem que ter calma, tem que ter paciência. E vale para essa questão de família, de filho, não é? Porque vindas são as bodas do Cordeiro. Então, nós estamos falando aqui de integração na unidade divina, que é amar o próximo como Jesus amou o próximo. Não é nem mais como nós amamos. O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Que é diferente de amai-vos uns aos outros como a vós mesmos. É bem diferente. Aí já é o amor sublimado. É o amor na transcendência de quem já ultrapassou a humanidade. Já está nas faixas angelitude. Não, nós estamos longe. Nós estamos longe. Mas já estive muito mais distante. Exatamente. Nós estamos um pouco mais perto. Talvez uns 2 passos mais perto do que estávamos antes. Me anima. Então nós estamos falando aqui porque então, nós estamos falando aqui de uniões aqui, ó. Casamento, filho, marido e mulher, filho e filha. Essas uniões, nossas uniões, muitas delas estão na pauta da violência, o fundamento da violência é a dor do passado. Invasões, arrasamentos, morte, violências sexuais contra as irmãs lá no passado. Então, as relações humanas hoje estão muito fundamentadas nessa problemática. Violência e dor. Por isso que nós vamos ter os conflitos de geração entre pais e filhos, vai por aí afora. Por isso que nós temos que estar focados o quê? Na boa intenção.
na boa intenção. O que é capacidade? Amigos, não precisamos estudar psicologia, não precisamos estudar pedagogia, não precisamos estudar psiquiatria para educar os filhos. Não precisamos. Nós precisamos de ser nós mesmos, fazer o melhor que pudermos e ter as melhores intenções. E não adianta hoje também, quantas horas são agora? 10 para 7. Não, 7h22 do dia 5 de dezembro de 2022. Não adianta, nessa data de hoje, olhar para 20 anos atrás com os olhos de hoje. Não adianta. Não adianta. Já passou, é contraproducente, não vai resolver nada, não vai... É olhar para frente. Sem encucar muito. Se a gente encucar muito, não dá conta. Porque cada pai tem um filho que merece, e cada filho tem um pai que merece. Fazer o quê? Terra, mundo de provas e expiações. Temos que ter serenidade, tem que ter calma. Fazer o melhor possível. Pode seguir em frente. Então, nós ainda estamos unidos hoje, nos núcleos familiares, salvo exceções, na pauta da prepotência do... Beleza, então? Bom descanso. Na pauta da prepotência, dos domínios coercitivos de fora, nós estamos vendo aqui que está emergindo nos trabalhos mediúnicos. Está emergindo no nosso passado. É o que acontecia conosco. Até relativamente pouco tempo, em termos de evolução. 2.000 anos, 1.500, 2.000 anos atrás, é muito pouco tempo em termos de evolução. Muito pouco tempo. Ô, Júlio, esse esclarecimento para esses espíritos já ajuda para a reencarnação? Já é uma sementinha plantada ali? Já ajuda, porque você tem que lembrar o seguinte, daqueles três grandes grupos sobre os quais Santo Agostinho fala, selvagem e semi-selvagem, principalmente esses dois. Nenhum de nós conhece, de fato, a estatura espiritual dos nossos filhos. Com qual grau de evolução? Então você quer, vamos supor que o seu filho, hipótese, seja um espírito selvagem, está nas faixas iniciais da razão iluminada. Você quer que ele seja um apóstolo de Jesus nessa existência? Você quer que ele seja um elemento totalmente autocentrado? Não vai conseguir. Mas ele vai estar recebendo informação que vai vivenciar depois. Não tem como vivenciar agora. Ela me entrega. Fala para ele descer. Não, ela está aberta. A Francis é teimosa, ela... O Mário traz para mim, então. Então, a gente tem que ter paciência com esses espíritos, não é? Eles vão nos desafiar? Vão. Mas nós temos que devemos manter a serenidade e a calma. Porque, em tese, amigo, nenhum de nós é culpado pelos caminhos que os filhos tomam. Nenhum de nós é culpado. Eles têm o livre-arbítrio. Tem o livre-arbítrio deles. Então eles trazem uma bagagem, na pauta que estamos falando aí, que vai levar alguns séculos para melhorar. Tem que ter paciência com isso aí. Eu não quero entrar muito eu quero encerrar esse assunto de filho, de pai, porque senão nós vamos ficar presos nisso. Não vamos... Vamos avançar, Fernando. Você desculpa, se for nessa tônica aí, você queria falar nesse sentido? De pai, de filho? Eu quero mudar, eu quero virar a chave. Sim, eu só queria virar a chave desse assunto. Eu só queria dizer o seguinte, que a gente não pode fugir da nossa mente, que em qualquer situação, por mais difícil que seja,
nós temos que entender que nesse mundo ninguém é inocente. Ninguém é inocente. É isso que eu quero dizer. Sim. Porque às vezes a gente compra um abrigo e a gente coloca, não, ele não. Não tem nada disso, ninguém é inocente nesse mundo. Sim. É isso que eu quero dizer. Então, vamos Ele ter, se engana muito. vamos ter calma, vamos ter paciência. Sim. A vida é um desafio, relacionamento é um desafio. Sim. Mas nós estamos aqui estudando que é para aprender a melhorar essas relações com base na doutrina espírita. Eu repito, ninguém precisa fazer curso de psicologia, de pedagogia, psicopedagogia, psiquiatria, para poder conviver, não, amigos. Ninguém precisa disso, não. Então, como é que vai ser a vida, então? Vai ser difícil. Mas é que eu vou ter que me formar primeiro para poder educar? Não. Vamos com calma, vamos com paciência aí. E porque vindas são as bodas do cordeiro e já sua esposa se aprontou. Então, nós estamos falando de bodas, que é o casamento, e a esposa se aprontou. Nesse caso aqui, são os sentimentos nobres. Esposa representa sentimentos nobres. Porque qual que é o objetivo do casamento? Da união do marido e da mulher? Formação de filhos. No caso biológico, corpos para a reencarnação de espíritos. No plano filosófico, nós estamos trabalhando com a união da razão, que já trabalha com as leis de Deus no seu campo da consciência desperta, que se alia já às virtudes, aos sentimentos renovados. Então desse casamento sairão filhos melhorados para o mundo. Então, da união do pai e da mãe, do marido e da mulher, em termos de união divina, daquela unidade divina que nós formamos, adotando o amor, a ciência e a justiça, nós vamos então gerar obras no mundo na pauta do que Jesus espera. Bons frutos, o bem incondicional, o amor incondicional. Então, todos os problemas aí estarão resolvidos. Quando a humanidade toda estiver nesse grau de evolução, todos os espíritos aqui reencarnados, tivermos formada a unidade divina, que Santo Agostinho define como sendo aquele movimento em que todas as frontes será lida a palavra amor, então nós estaremos na plena regeneração na Terra. Só aí. Por enquanto, a regeneração vai entrando, como nós dizemos na linguagem comum, pelas beiradas. Ela vai pelas beiradas, gradativamente as relações sociais vão melhorando. Kardec trabalha isso no Livro dos Espíritos, gradativamente melhorando, à medida que os espíritos vamos nos melhorando, e vai chegar o momento em que a Terra toda estará no plano pleno para a regeneração dos espíritos. Até lá, nós estamos aqui trabalhando para aprontar o coração e transferir pelo exemplo, na pauta da nossa estatura espiritual, amigos, o melhor possível. Dentro do lar, dentro da oficina de trabalho, na via pública. Lembrando que de vez em quando vai sair um trovão. Vai sair uma palavra complexa da nossa parte. E nós estamos em plena elaboração. Então é isso, nosso tempo esgotou. Semana que vem nós podemos já iniciar no versículo 8º. Versículo 8º, que diz o seguinte: foi-lhe dado que se vestisse de linho puro, de linho fino, puro e transparente, resplandecente, porque o linho fino são as justiças do santo. Então aí fechou o circuito, completou. Perispírito, refletindo a glória
E voltamos na questão da justiça e nos lembramos novamente de Paulo, porque o linho fino são as justiças dos santos. Então, na semana que vem, retomamos desse ponto, que Jesus nos favoreça a presença.